O primeiro episódio da trilogia de Matrix é sem dúvida alguma um dos maiores filmes de todos os tempos. Dispensa aqui maiores comentários o sucesso de público, a inovação tecnológica, bem como as ótimas avaliações da crítica. É um filme que você assiste e reassiste, sempre captando algo novo. A riqueza da obra não reside apenas no aspecto tecnológico e efeitos especiais. O filme é repleto de diálogos profundos que, tomados isoladamente, já possibilitariam complexas discussões filosóficas e sociológicas. É impossível, por exemplo, não enxergar a influência da alegoria da caverna de Platão no roteiro. Contudo, indo além da esfera filosófica e sociológica, é possível fazermos uma profunda análise teológica dessa obra à luz da doutrina cristã. E mais especificamente, à luz da doutrina calvinista. Por ser essa a doutrina cristã que mais se enquadra em minha cosmovisão, e por me considerar um calvinista a despeito dos protestos ortodoxos, pretendo compartilhar com vocês agora uma análise dessa obra dentro dessa perspectiva cristã. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui irei dispensar uma narração muito detalhada do filme, pois é provável que a maioria já tenha assistido. Contudo, se não for esse o seu caso, recomendo que assista, pois dará mais sentido a essa análise. Também não me ocuparei aqui em definir detalhadamente o que seja o calvinismo, pois não é o objetivo do vídeo. Entretanto, apenas para dar uma noção geral para quem não conhece a doutrina, digo o seguinte: o calvinismo é uma doutrina protestante ligada à tradição fatalista da espiritualidade humana, ou seja, uma doutrina que acredita em destino. Dentro do protestantismo moderno, opõe-se ao arminianismo, doutrina protestante que defende o livre-arbítrio ao invés do destino. A doutrina calvinista fundamenta-se classicamente em 5 pontos, a saber, total depravação humana, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Deixo de entrar em detalhes aqui sobre esses pontos, pois os comento na sequência, ao longo da análise do filme. O filme se passa em um futuro distópico não tão distante assim, acreditem, no qual o mundo em que vivíamos foi destruído e dominado por máquinas. Nesse mundo, nós, seres humanos derrotados, passamos a ser cultivados por elas para alimentá-las a partir da produção de energia do nosso corpo. Desse modo, todos os seres humanos desde o nascimento já são introduzidos em casulos onde passam a vida toda aprisionados, produzindo energia. Ao final, quando morrem, alguns são descartados e outros servem de alimento aos recém-nascidos. Contudo, o mais interessante ainda é que, a fim de manter os seres humanos em um estado passivo, as máquinas desenvolveram um sistema de programação chamado de Matrix. Bom, na verdade, a pronúncia correta seria Matrix ou Matriz em português, mas aqui vou me manter fiel à tradução clássica do filme em português. Pois bem, Matrix, dito de uma forma simples, é um programa neurológico desenvolvido pelas máquinas para manter os seres humanos em uma ilusão, ignorantes quanto ao seu verdadeiro estado existencial. Essa realidade virtual simula a realidade que existia no mundo antes da guerra e destruição. Dentro desse mundo, as pessoas vivem uma vida absolutamente normal. Compram, vendem, trabalham, vão à igreja, se casam, pagam impostos, se reproduzem, dormem, se divertem, etc, etc, etc. Existem como nós fazemos hoje. Todavia, como mencionado, tudo não passa de uma ilusão, de aparência da verdade, pois na realidade os seres humanos estão presos, são escravos e não sabem disso. Bom, aqui já é plenamente possível estabelecermos uma relação entre o que é Matrix e aquilo que dentro da doutrina cristã chamamos de mundo e dentro da calvinista chamamos de total depravação humana. Segundo este primeiro ponto do calvinismo, quando o homem pecou e se afastou de Deus no evento que dentro da teologia judaico-cristã tem sido chamado por muitos cristãos de queda, ele também perdeu sua capacidade de enxergar as coisas em uma perspectiva transcendental, tornando-se escravo do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus,
Por conta disso, agora escrevendo aos Efésios, ele afirma que todos nós, antes da salvação, estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, sendo-nos impossível voltarmos a Deus. Nesse sentido, assim como as pessoas viviam na ignorância dentro de Matrix por conta da ilusão criada pelas máquinas, dentro da perspectiva calvinista, o ser humano vive na total depravação e ignorância nesse mundo por conta do pecado. Em ambos os casos, é impossível que o homem alcance libertação e iluminação. No caso de Matrix, porque ele é um escravo das máquinas. E no caso da perspectiva calvinista, porque ele é escravo do pecado e vive distante de Deus. Diante disso, surge um questionamento inevitável. Se os homens são escravos das máquinas, como nos coloca o filme, ou escravos do pecado, como nos coloca a doutrina cristã, como é possível que os homens se salvem se é impossível libertarem-se sozinhos? Certa vez, após explicar o processo da salvação aos discípulos, Cristo os deixou perplexos e eles chegaram à seguinte conclusão: se o processo da salvação se dá dessa maneira, é impossível alguém salvar-se. Cristo então lhes diz: de fato, aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tanto dentro do filme quanto dentro da perspectiva cristã calvinista, a explicação ou a resposta a essa pergunta de como é possível ao homem salvar-se é exatamente a mesma: a existência de pessoas que são eleitas. No filme, a existência de tais pessoas fica evidente na pessoa de Neo, protagonista da trama. Neo, ou Thomas Anderson, como era conhecido em sua vida cotidiana dentro de Matrix, é um hacker que desde sempre teve uma pergunta fixa em sua mente: o que é Matrix? Essa pergunta sempre o perturbou e ele vivia em busca de uma resposta. Essa resposta vem quando Morfeu, uma pessoa que já havia conseguido sair de dentro de Matrix, o encontra e decide que iria tirá-lo de lá, pois tinha a certeza de que ele, Neo, era não apenas um eleito para sair do sistema, mas tratava-se do próprio escolhido para liderar uma rebelião contra as máquinas a fim de libertar a humanidade. É impossível não associar o papel desempenhado por Morfeu e Trinity, outra personagem que ajuda Neo em sua libertação, ao papel que o Espírito Santo desempenha na salvação do eleito. Aliás, o nome Trinity, inclusive, faz uma clara alusão à Trindade, que desempenha uma função fundamental na salvação cristã, isto é, Deus elegendo, Cristo se sacrificando e o Espírito Santo convencendo o pecador. O caráter messiânico de Neo também é nítido, mas só esse tópico já daria um outro vídeo. De qualquer maneira, fica muito claro que Neo só conseguiu sair de dentro de Matrix porque ele era um eleito. Embora no filme sair de Matrix não signifique necessariamente aceitar a verdade, como fica claro no caso de Cypher, sujeito que fazia parte da equipe de Morfeu, mas que desde o início da trama conspirava contra o grupo, querendo ser reinserido dentro de Matrix. Conta-se que certa vez uma senhora se aproximou do famoso pregador inglês Charles Spurgeon, que era um calvinista convicto, com o seguinte questionamento: como posso saber se sou uma eleita? Porque essa questão me angustia bastante. Spurgeon então responde de forma precisa: fique em paz. Ninguém tem essa preocupação se não for um eleito. No filme isso fica muito claro porque Neo desde sempre se questionava: o que é Matrix ou o que é a Matrix? Dentro da perspectiva cristã, é impossível que um homem se preocupe, se angustie ou mesmo se desespere diante de sua distância de Deus se ele não for um eleito. Até porque esse tipo de questionamento só pode nascer dentro do coração de alguém que já é eleito, porque isso é obra do Espírito Santo. Somando-se à complexa ideia de que existem pessoas eleitas incondicionalmente, surge como corolário dessa verdade a ideia de expiação limitada, terceiro ponto do calvinismo. Ou seja, o sacrifício de Cristo tem um grupo certo e limitado de pessoas a serem alcançadas. Opõe-se, portanto, à ideia de um sacrifício universal e ilimitado, quer dizer, a ideia de que Cristo tenha morrido por todos indistintamente. Na verdade, segundo o ponto da expiação limitada, Cristo morreu por um grupo específico de pessoas que vão aceitá-lo de qualquer maneira, exatamente por já serem eleitas. No filme, isso é ventilado de certo modo, podemos interpretar assim, quando Morfeu diz a Neo que nem todos podem sair de Matrix, pois não suportariam a verdade do lado de fora. Bom, chega então o momento de libertar-se de Matrix, destruir as ilusões.
Neo é levado ao encontro de Morpheus dentro de Matrix. Aliás, o fato de que alguém que já saiu de Matrix consiga voltar e manipular alguns aspectos dela já daria um outro vídeo interessantíssimo. Nesse encontro, Neo e Morpheu têm o diálogo mais famoso do filme. Após revelar a Neo que era Matrix, Morpheu lhe apresenta duas pílulas, uma azul e uma vermelha, e diz que ele agora teria que fazer uma escolha. Se escolhesse a pílula azul, ele teria uma espécie de amnésia, esquecendo-se de tudo o que havia passado e ficaria para sempre dentro de Matrix. Por outro lado, se escolhesse a pílula vermelha, eles o tirariam de dentro de Matrix e lhe mostrariam a verdade, devendo ele arcar com as consequências de tal escolha. Como já era de se esperar em um filme fatalista, Neo opta pela pílula vermelha, ou seja, decide conhecer a verdade. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, a pílula vermelha, metáfora utilizada a miúde em nossa cultura atualmente, não faz com que o sujeito automaticamente aceite a verdade, mas apenas o possibilita enxergar a verdade. Se vai aceitá-la ou não é outra história. Aqui cito novamente o caso de Cypher, que havia tomado a pílula vermelha, ou seja, havia conhecido a verdade, mas desejava voltar para a ilusão dentro de Matrix, por não aceitar a dureza de viver fora dela. Essa passagem da pílula vermelha e da pílula azul gera debates filosóficos e teológicos interessantíssimos. Por exemplo, dentro do ponto de vista filosófico, nós poderíamos nos questionar o seguinte: será que Neo tinha a opção de escolher a pílula azul? Ou será que necessariamente ele escolheria a pílula vermelha? Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que o filme segue uma linha fatalista, ou seja, ligada à ideia de destino. Portanto, Neo necessariamente escolheria a pílula vermelha, querendo ele ou não, embora o próprio Neo não acredite na ideia de destino, como ele vai deixando claro ao longo do filme. Do ponto de vista teológico, os debates também são interessantíssimos. Um arminiano ou um pelagiano diria o seguinte, que diante do livre-arbítrio, Neo poderia ter escolhido a pílula azul e voltado para dentro de Matrix ou da Matrix. Já um calvinista diria que não. É impossível que Neo escolhesse a pílula azul, ele necessariamente escolheria a pílula vermelha porque ele era um eleito. E não apenas por isso, mas por conta do quarto ponto do calvinismo, ou seja, a graça irresistível. E o que é que esse ponto nos apresenta? Que tipo de doutrina ele nos traz? A seguinte: quando o Espírito Santo quer convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é impossível que ele não atinja o seu objetivo. Apenas para me valer de um exemplo, que eu sei que não vai ser muito preciso, é como se um dia um homem muito rico e poderoso se aproximasse de um outro que vivesse num estado de penúria, num estado paupérrimo de sofrimento e decidisse compartilhar com ele toda a sua riqueza, todo o seu poder de forma gratuita e espontânea. Ora, nós vamos reconhecer que dificilmente esse homem que estava num estado de sofrimento, de dor e de angústia, recusaria essa oferta. É exatamente isso que acontece quando o Espírito Santo se aproxima do homem para convencê-lo do seu estado de sofrimento, de angústia e de desespero por estar distante de Deus. É absolutamente impossível que ele falhe nessa missão. Após sair de Matrix, Neo inicia um processo de regeneração e evolução semelhante às etapas que o cristão experimenta após sua conversão. Podemos dizer que o período inicial de adaptação fora de Matrix seria a regeneração, quando ainda há certa negação em aceitar o quão cego nós estávamos. Em um segundo momento, já aceitando a realidade e desenvolvendo suas habilidades, podemos comparar tal estágio à santificação. Por fim, no terceiro estágio, quando Neo toma consciência de sua real condição já no fim do filme, podemos dizer que ele atingiu a teoses na perspectiva cristã, ou seja, o processo por meio do qual o cristão se diviniza e se une a Deus, tornando-se imortal. Ao atingir esse estágio, é absolutamente impossível que tanto Neo quanto o cristão não cumpram mais sua missão, aconteça o que acontecer. Aqui chegamos então ao quinto e último ponto do calvinismo, a saber, a perseverança dos santos. Segundo esse ponto, o próprio Espírito Santo se encarregará de nos conduzir de volta a Deus. E nada nesse mundo e nem no vindouro, como nos afirma Paulo em sua carta aos Romanos no capítulo 8, poderá nos afastar do amor de Deus, nem mesmo a morte. No filme, isso é simbolizado pela ressurreição de Neo, que é morto por um agente de Matrix. O beijo que a belíssima Trinity dá em Neo simboliza exatamente a ação do Espírito Santo, que nos vivifica a todo instante. Portanto, nada e nem ninguém será capaz de nos desviar do alvo.
Nesse sentido, mesmo Cypher, que era um rebelde, acaba tendo seu destino selado fora de Matrix, pois é morto antes de ser reinserido nela outra vez. Se você parar para analisar grandes tradições da espiritualidade humana no passado, tais como o hinduísmo, o judaísmo e os próprios gregos, você vai perceber que eles seguiam uma linha extremamente fatalista. Isso para mim fica muito claro. Mas eu não sou inocente. Eu sei que hoje em dia falar de destino, de eleição incondicional, de predestinação, para a maioria das pessoas soa ou como algo ofensivo, ou como algo elitista, ou então como um grande delírio. Que a gente vive numa época, então, bastante antropocêntrica. Eu diria que uma das principais características da pós-modernidade é exatamente o antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o homem é o centro do processo e não parte desse processo. Portanto, a ideia de que nós não estaríamos no controle de nossas vidas soa bastante ofensivo para a maioria das pessoas, ou um delírio para filósofos contingencialistas, como Sartre, por exemplo, que defendiam uma liberdade absoluta para que o homem determinasse absolutamente tudo em sua vida. Então, pessoas que comprem uma ideia como essa dificilmente vão aceitar ideias metafísicas tais como destino, eleição incondicional e etc. Por outro lado, uma verdade que tem, é irrefutável para mim ao longo da história da humanidade é a seguinte: a verdade nunca é algo destinado à maioria das pessoas. Infelizmente, uma das frases mais marcantes do filme é uma frase que é dita pelo Cypher, quando num dado momento ele diz o seguinte: a ignorância é uma bênção. E por que ele diz isso? Exatamente porque a verdade nunca é bem aceita pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas não está preparada para lidar com a verdade. Por exemplo, lembra lá da alegoria da caverna do Platão? Quando aquela pessoa consegue sair e percebe que tudo o que eles viam lá dentro eram sombras, ou seja, ilusões, ele volta para dentro da caverna e tenta alertar as pessoas lá dentro. Mas o que as pessoas fazem? Elas tentam matá-lo, elas não aceitam aquilo, elas não conseguem conceber a ideia de que tudo o que elas viam era ilusão. No que diz respeito à nossa espiritualidade, é a mesma coisa. Se nós não formos iluminados pelo Espírito Santo, é absolutamente impossível que nós enxerguemos, então, essa grande ilusão ou essa verdade parcial na qual nós estamos inseridos. Os hindus, por exemplo, chamariam de Maya, essa realidade na qual nós estamos inseridos e que é uma realidade parcial. Somente por meio da iluminação do Espírito Santo é possível, então, que nós nos despertemos para aceitar a verdade. Cristo, certa vez, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas numa outra passagem ele já diz o seguinte: olha, existem dois caminhos. Um caminho largo e uma porta larga que conduz à ignorância, que conduz à perdição, mas é um caminho mais fácil de ser vivido, é o caminho da ignorância. E é exatamente por isso que uma grande parte das pessoas, quando não a maioria, entra exatamente por essa porta. Agora, existe o outro caminho que é estreito, e a porta é estreita, mas é esse caminho que conduz à salvação. É esse caminho que conduz à verdade, é esse caminho que conduz à iluminação. Mas são poucas as pessoas que entram por esse caminho. Não é uma questão de querer ser elitista, é uma questão de olhar ao nosso redor. Olhe você, as pessoas ao seu redor, seus amigos, seus parentes, seus colegas de serviço, seus colegas da faculdade, sua vizinhança. Será que a maioria das pessoas realmente está com os olhos abertos? Será que a maioria das pessoas realmente quer a verdade e deseja buscar essa verdade de todo o coração? Ou será que a maioria das pessoas simplesmente prefere abraçar a ignorância, porque a ignorância é uma bênção? Lá como diz o Cypher. Queira você ou não, tudo isso está ligado à ideia de destino. Uma ironia que pouca gente percebe no filme é exatamente essa. Embora o Neo não acreditasse em destino, porque essa ideia de não estar no controle da sua vida o perturbasse, o filme inteiro, aliás, a trilogia inteira do filme Matrix é exatamente o Neo cumprindo aquilo que foi estabelecido pelo destino para a vida dele. Da mesma forma, Cristo, por exemplo, pouco antes de ir para o seu destino inexorável, que era a cruz, orou no Getsêmanis da seguinte maneira: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cristo sabia que o destino inexorável dele era a cruz, não havia alternativa. Paulo chega a dizer que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do próprio mundo. Aliás, Paulo é alguém que durante muito tempo lutou contra o seu destino também. Ele estava destinado a ser o apóstolo dos gentios, mas durante muito tempo ele relutou contra isso, até que um dia ele tem um encontro com Cristo e ouve dele o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões,
ou seja, Paulo, como é duro para você lutar contra o teu destino, que é inevitável. O teu pensamento antropocêntrico, de que você é que está no controle de tudo e que é você que determina tudo, não vai alterar o fato de que você vai seguir o seu destino querendo ou não. Você pode até nadar contra a correnteza, mas você vai ser levado por ela do mesmo jeito. Então, quanto mais cedo você orar como Cristo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, melhor para a tua vida. A questão não é se você quer ou não sair da matriz, mas sim se você foi um eleito para sair de dentro dela e poder lidar com a verdade. Portanto, esse é o momento no qual, se eu fosse um filósofo contingencialista, por exemplo, deveria te perguntar: e então, a pílula azul ou a pílula vermelha? E se eu fosse um arminiano ou um pelagiano, eu deveria te perguntar agora: e então, o caminho estreito ou o caminho largo? Mas eu não sou nenhuma coisa e nem outra, então eu não vou te fazer essas perguntas, até porque para mim elas são mera retórica, pois a resposta a elas não depende nem de mim, nem de você. Contudo, a questão mais importante e relevante nessa situação toda, nesse nosso vídeo de hoje, é a seguinte: essas questões realmente importam para você?